dia do Senhor, amados. Na semana passada nós falamos sobre a palavra. Nós falamos sobre compartilhar a palavra. Nós lemos versículos tais como Atos 2:41, desde o início da igreja, que fala. Depois daquele sermão, foi feita a leitura logo no início do nosso culto hoje, por Gabriel. Então hoje queria aceitar uma palavra que Pedro tinha falado para eles. Hoje que ia aceitar uma palavra, foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. A palavra é a palavra que nós compartilhamos. Atos 4:4, muitos, porém, dos que ouviram a palavra e a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. 3.000, depois subiu para quase 5.000. Atos 6:7, eles pararam de contar. Eu não sei se eles não podiam contar depois de 10.000, não sei, mas disse: crescia a palavra de Deus em Jerusalém, se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeceram à fé. Crescia a palavra. A palavra é milagrosa, gente. Quando nós compartilhamos a palavra de Deus com pessoas ao nosso redor, vai começar a transformação na vida deles. Faz uns, não sei, talvez 10 dias, 2 semanas, eu não sei, eu perco noção de tempo às vezes, que eu compartilhei no grupo. Eu sei que nem todo mundo está no grupo. Se você quiser estar no grupo, fala com a Deliton, alguém que pode colocar você no grupo da igreja aqui. Mas eu compartilhei isso sobre o batismo. Eu achei muito bom. De fato, eu posso fazer cartões com esses dados que você pode usar. Às vezes nós temos medo de evangelizar nossos amigos, porque será que eu vou lembrar onde se encontra? Olha, não fique com vergonha não. Você pode usar esse tipo de coisa como para ajudar você. Você sente com ele, com ela na mesa, vocês dois abrem a sua Bíblia e você tira o cartão e você vai. Bem, o primeiro é Gálatas, né? E você vai lá e você lê a Gálatas juntos e vocês vão pensando sobre esse versículo. Depois você passa para outro. Então, pensando nesse cartão e pensando nesse assunto, então, eu criei essa mensagem para nós hoje. O que acontece no batismo? Nós temos pessoas aqui hoje que não foram batizados ainda. Nós temos pessoas aqui hoje que foram batizados, mas não entendiam nada sobre o batismo. Então, será que é válido quando a gente não entende? Será que é válido quando a gente toma a ceia do Senhor e a gente não entende nada sobre a ceia do Senhor? Ou nós estamos lanchando só, né? Então a mesma coisa com o batismo. O que acontece no batismo? Então vamos ver, são algumas coisas, realmente a maioria das coisas que se encontra naquele cartaz que eu mandei, nesse cartão que eu posso fazer, que a gente vai ver aqui nessa lição. Então a primeira passagem é Gálatas 3:27, onde o apóstolo Paulo, escrevendo para aquelas igrejas na região da Galácia, ele disse o seguinte para eles: porque todos quantos fostes batizados, eles já eram cristãos, já eram salvos, e ele disse: porque todos quantos fostes batizados em Cristo, o que aconteceu no momento do batismo? De Cristo vos revestistes. É como se tirar uma velha roupa suja do pecado e você se veste de Cristo Jesus na sua perfeição. É como se quando Deus olha para nós, Ele não está vendo mais os nossos pecados, Ele está vendo mais um Filho dele, Cristo Jesus. Então, uma das coisas que acontece quando nós somos batizados, nós somos revestidos de Cristo. Coisa boa. Você já foi revestido de Cristo? Outra coisa aqui, Ananias falou para Paulo, que era naquela época chamado ainda Saulo, aquele perseguidor da igreja que tinha acabado de ser convertido, né? Ele não foi salvo ainda, mas ele tinha acabado de conhecer Jesus Cristo e caiu a ficha que Jesus Cristo realmente saiu do túmulo e ressuscitou.
E aí Ananias chegou a ele e ele disse o quê? E agora? Por que te demoras, Saulo? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Então nós podemos aprender sobre o batismo aqui o quê? Nós podemos aprender que no batismo nossos pecados são lavados. E quem não quer ter os seus pecados lavados e jogados fora, né? Saindo pelo ralo mesmo, né? E indo embora para o fundo do mar. É isso que nós todos precisamos. Continuando então em Atos 2, aquela parte da passagem que já foi lida hoje, em Atos 2 e 38, depois que aqueles homens que ouviram, e mulheres que ouviram a mensagem do apóstolo Pedro, e eles perguntaram: irmãos, que faremos? Eles foram tocados no coração. Você lembra a passagem? Tocados no coração. Que faremos, irmãos? E qual foi a resposta do apóstolo Pedro? Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, quando nós somos batizados, o que acontece? Quando nós somos batizados, nós somos perdoados dos nossos pecados. E além disso, essa passagem também fala, então, sendo purificados dos nossos pecados, o Espírito Santo é dado para residir em nossas vidas. Que bênção, irmãos! Quem não quer receber esta bênção de Deus? E continuando, o apóstolo Paulo também lembrou para os romanos, e ele não batizou eles, ele não estava lá nem começando a igreja, ele escreveu para essa igreja de longe, querendo visitá-los, mas ele está lembrando para eles o que eles fizeram, e mesmo não sendo ele que ajudou eles com o batismo, ele sabia o que eles fizeram para ser salvos. E ele disse aqui, a partir do versículo 3, realmente o texto aqui é bem maior, praticamente o capítulo todo fala sobre isso. Porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. O que acontece no batismo? No batismo somos ressuscitados dos mortos. Nós somos ou éramos mortos espiritualmente falando. Ele nos deu vida, estando vós mortos, disse Paulo em Efésios capítulo 2, versículo 1. Nós fomos mortos espiritualmente falando, mas quando nós entregamos as nossas vidas a Jesus e quando nós entramos nas águas do batismo, nós fomos ressuscitados dos mortos. Nós temos uma nova vida e nós recebemos para andar nesta novidade de vida no momento da nossa ressurreição daquelas águas. O que acontece? O que acontece no batismo? Também em Romanos 6, como eu disse, essa passagem quase sempre, quase a passagem toda fala sobre o batismo. Ele chega aqui em versículo 17: mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viesse a obedecer. O quê? O que nós vamos obedecer? Obedecer ao Evangelho de Jesus Cristo. E o que acontece? Viestes obedecer de coração a forma de doutrina que está nesse contexto, que é o batismo, a que fostes entregues, e uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. O que acontece no batismo? No batismo nós somos libertados do pecado
E nós somos feitos servos da justiça. Glória a Deus. Que coisa boa. Feitos servos da justiça. E ainda mais, Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 12 e versículo 13: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados onde? Em um corpo. Quando Paulo usa a palavra corpo, pelo menos a maioria das vezes que ele usa a palavra corpo, ele está falando de quê? Ele está falando da igreja, a igreja de Jesus Cristo, né? Então fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado a beber de um só Espírito. O que acontece quando nós somos batizados? No batismo, nós somos adicionados ao corpo dos salvos, à igreja. Como foi lido, o último versículo que foi lido hoje, né, por Gabriel, em versículo 47 de Atos 2, ele diz que o Senhor acrescentava-lhes dia a dia os que iam sendo salvos. Quando nós somos salvos no momento do batismo, nós somos acrescentados à igreja, que é o corpo de todos os salvos do mundo todo. Glória a Deus. Que coisa, batismo. O que acontece no batismo? E aí a gente volta para o apóstolo Pedro, na primeira carta que ele escreveu, em capítulo 3, em versículo 21. E ele disse, ele fala sobre Noé, ele fala sobre a salvação de Noé, ele fala sobre a arca, ele fala sobre o dilúvio, e ele depois diz, figurando então Noé e a salvação dele, figurando o que? O batismo. Quer saber sobre o batismo, o que acontece? Figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Então, o que acontece no batismo? No batismo nós somos salvos. Sabe alguma coisa? Há outras passagens também sobre o batismo. Bastante passagens, realmente. O mundo religioso, às vezes, esquece essas passagens, e até aqueles que eles conhecem, eles não ensinam como realmente é o teor aqui, como nós estamos vendo hoje. Essa grande bênção que acontece em nossas vidas neste momento. E eles dizem até coisas assim: o batismo não tem nada a ver com a nossa salvação. Já pensou? O que esses autores aqui, inspirados por Deus, falaram? O que acontece no batismo segundo eles? No batismo somos revestidos de Cristo. Vai negar isso? No batismo nossos pecados são lavados. Vai negar isso? No batismo somos perdoados dos nossos pecados. Vai negar isso? No batismo somos ressuscitados para novidade de vida. Vai negar isso? No batismo somos libertados do pecado. Vai negar isso? No batismo somos adicionados ao corpo dos salvos, à igreja. Vai negar isso? No batismo nós somos salvos. As passagens são bem claras. Na verdade, você precisa da ajuda de alguém para não entender o que a Bíblia fala sobre o batismo. Você vai precisar de alguém, não é, deturpando a mensagem para você não entender a necessidade do batismo, porque a Bíblia é bem clara sobre isso e não há dúvida. Então veja, o que acontece se você não for batizado? Bem, é fácil também, é bíblico também. O que não acontece? Sem o batismo não acontece o seguinte: sem o batismo não será revestido de Cristo. Porque acontece no batismo.
Sem o batismo, não terá seus pecados lavados, porque acontece no batismo. Sem o batismo, não serão perdoados os seus pecados. Sem o batismo, não será ressuscitado para uma novidade de vida, para uma nova vida. Sem o batismo, não será libertado do pecado. Sem o batismo, não será adicionado ao corpo dos salvos, que é a igreja. Sem o batismo, não será salvo. A palavra de Deus é milagrosa, é poderosa. Quando nós pregamos as verdades da Bíblia, da palavra de Deus, coisas acontecem que nunca vai acontecer se a gente não prega, se a gente não compartilha. Nem todo mundo é pregador, até que não queria nem usar essa palavra hoje, para não confundir que estou falando daqueles que chegam aqui na frente pregando. Não, não é isso. Nós temos que repartir, nós temos que compartilhar, nós temos que falar, nós temos que ensinar, na forma mais simples, como eu disse logo no início, sentado na mesa com as Bíblias abertas. Você não lembra onde tem as passagens, mas você tem alguma coisa para ajudar você, aquele cartão, e você vai mostrando para a pessoa a palavra. E você não tem que se preocupar, não é pelo seu talento que a pessoa vai ser convertida, é pela palavra que a pessoa vai aceitar Jesus Cristo. Quem são essas duas pessoas aqui? Pode ser você e pode ser seu amigo. Sabe, eu tenho oportunidades que você nunca vai ter para compartilhar a palavra de Deus com certas pessoas, e você nunca vai ter essas oportunidades. Mas sabe alguma coisa? Você também tem oportunidades que eu nunca vou ter. Eu nunca vou ter. Quem é na sua vida que precisa esta mensagem? Será que você não tem ninguém? Eu creio que você tem bastante pessoas, amigos, familiares, colegas de trabalho e pessoas que a gente conhece no dia a dia. Precisam esta mesma mensagem de hoje de manhã. Quem é que vai dar esta mensagem de amor? E é uma mensagem de amor. Jesus Cristo veio aqui e Ele viveu para nos mostrar como viver. E Ele morreu para nos mostrar como morrer. E nós precisamos morrer. Se nós não morremos ao mundo, e nossos amigos e colegas e familiares precisam morrer também ao mundo e ser sepultados e ser ressuscitados. E Jesus nos mostrou como fazer. Quem é que vai dar esta mensagem de amor? Jesus fez isso porque Ele nos ama, porque Deus nos ama. Ele deu seu Filho unigênito. Ele nos ama. Você ama o seu amigo, você ama o seu colega, você ama os seus familiares. Quem é que vai dar esta mensagem de amor para eles? Se você não entregou sua vida a Jesus, você deve fazer hoje. Como eu disse, tem pessoas aqui que não foram batizados nunca, talvez nem sabendo essas consequências boas, né, do batismo. Mas agora vocês sabem qual é a sua justificação para esperar mais um dia. Não existe. Você pode ter todas essas bênçãos que foram faladas hoje, se você quiser. É você que vai decidir. Mas eu espero que vocês que estão ouvindo a minha voz agora decidem e não esperam mais. Entrega a sua vida hoje e vamos batizar você em Cristo Jesus. Mas também, se você já foi batizado, se você já recebeu essas bênçãos e outros que o batismo traz, você pode e deve, como discípulo
de Jesus Cristo, compartilhar esta mensagem simples, não é difícil de entender, para as pessoas ao seu redor, mostrando eles o amor e também vendo eles entregar as suas vidas a Cristo Jesus, para serem revestidos de Cristo, para serem salvos, para serem perdoados dos seus pecados, para serem lavados dos seus pecados e jogados fora. Vamos, gente, é a nossa missão aqui na terra, pregar este evangelho precioso, e nós não vamos aqui nesta igreja negligenciar a nossa missão, não é verdade? Amém. Que Deus abençoe a todos.